Bom dia, eu vou contar uma história que mudou a minha carreira. A General Motors, a Chevrolet, foi o meu primeiro trabalho como engenheiro técnico, onde eu apresentava os resultados do desenvolvimento do motor a álcool, onde eu participei de maneira integral. Da aprovação da partida frio lá nos Estados Unidos, para a diretoria e um público pequeno. Em 1983, eu parti para um novo desafio e fui trabalhar numa empresa de vendas. Desafio. Essa era a minha primeira grande oportunidade de falar para um público maior e de pessoas, na verdade, desconhecidas. Nessa empresa de vendas, né, eles faziam o seguinte, eles me davam um texto e eu deveria decorar esse texto e apresentar como mestre de cerimônias, quebrar o gelo e introduzir o novo palestrante que viria na sequência. Eu entrei na sala de reunião e subi um palco, né? Um palco lá, a sala estava lotada, né? Eu olhei para os rostos das pessoas, praticamente todos desconhecidos. Meu coração, naquele momento, começou a disparar. Era o medo aparecendo. Aí eu comecei falando assim, seguindo o texto, né? Que já tinha sido decorado e preparado. Boa noite, meu nome é João Festoso, eu e a minha esposa, a Gláucia, somos masters dessa empresa. Muito bem, eu conheço algumas pessoas, outras eu não conheço. Eu vou pedir um favor, para quem está aqui da primeira vez, que levante as mãos. Pessoal de mãos levantadas, sejam bem-vindos, aplausos. Até aí eu comecei bem, iniciei bem. Nossa empresa é brasileira, comercializa produtos de primeira qualidade e eu tentei continuar. Abri a boca para falar, mas veio aquele negócio de esqueci tudo. Minha voz saiu fraca, eu estava meio tremendo, eu já tremo normalmente, né, por natureza. Eu pensei, fracassei, né? Eles vão achar que eu sou incompetente. Mas o pior não é isso. O pior é que eu sabia perfeitamente o assunto. Afinal, eu tinha decorado o texto e o que estava faltando ali era o meu corpo que não cooperava. Eu tive o tal branco total. Zerou tudo, esqueci de tudo. O medo bateu e a única vontade que eu tinha naquele momento era descer correndo, sabe? Naquele momento eu entendi que todo objetivo, toda meta exige passar por problema. Passar depois do problema vem o medo, depois vem a persistência e pela fé. Naquele momento eu achava que a comunicação era dom, que algumas pessoas nascem sabendo falar e outras não. E eu era do grupo do não, né? Do não. Mas aí eu respirei fundo e naquele momento acho que a entrada do oxigênio fez surgir também junto um insight que mudou todo o momento ali, né? Eu resolvi chamar o próximo apresentador, já que ninguém sabia, estavam vendo tudo pela primeira vez. Aí eu continuei. Eu gostaria então de aproveitar o momento e chamar o palestrante da noite para falar da empresa, para falar dos produtos. Ivan, por favor, venha até nós aqui e continue a apresentação. Seja bem-vindo. Apertei a mão dele e tal, e ele olhou para mim com aquela cara. Não, desci rapidinho. Eu me senti um fracassado. Você já ouviu falar daquela história do cara que cai do cavalo e não consegue, e na hora da queda fica pensando o seguinte, eu nunca mais vou subir nesse cavalo? Mas sabe, eu não desisti. Eu treinei e mudei o método. Sabe o que estava acontecendo? Eu estava tentando apresentar como se fosse um ator em um palco. Não era ator, eu sou engenheiro, era engenheiro, sempre fui. Tive a chance, né, de voltar alguns dias depois, a convite inclusive do pessoal, com uma abordagem completamente diferente. Eu comecei a falar como se estivesse conversando com um colega ou com um amigo. Deixei de lado o tom de apresentação, né? E eu fui para o tom de conversa, de bate-papo. E sabe o que aconteceu? Fluiu naturalmente e foi um sucesso. E o mais importante, eu descobri que comunicação não é dom. Comunicação é técnica, mas logo em seguida eu percebi isso. Depois daquele dia fatídico, eu comecei a estudar comunicação da mesma maneira que eu sempre estudei engenharia. Fui fundo lá. E estudar com método, com prática,
conhecendo o que eu ia falar e me aprofundando no tema daquilo que eu ia apresentar. Com repetição, treinar, treinar, treinar. Isso tudo que aconteceu naquela noite fatídica, eu posso dizer para você que mudou a minha vida, mudou a minha carreira e virou uma das maiores ferramentas profissionais que eu poderia imaginar. Isso abriu portas que eu desconhecia, eu não sabia, né, que existiam. Palestras, treinamentos na América do Sul, no Caribe, em espanhol, em inglês, consultoria internacional. E tudo começou quando eu entendi definitivamente que comunicação é técnica. E eu aprendi ali que o cérebro é resistente ao novo. O cérebro não gosta de mudança, não sei se você sabe disso, já pensou nisso. Mas a disciplina vence isso tudo. E o segredo não é ter medo, é ter um método para continuar quando o medo aparece. Então aqui está a verdade que eu quero deixar com você nessa mensagem, numa historinha que eu estou contando para trazer uma mensagem para você. Se você tem medo de falar em público, eu quero que você saiba que é normal, muito normal. Mas também tem que saber que o medo é superável. Eu vou repetir para você. Você tem medo de falar em público? Saiba que é normal. Mas também saiba que a gente pode superar, é superável. E comunicação, eu vou afirmar porque vivi isso pessoalmente, não é dom, é prática, é preparo, é estudo, é método, é repetição. E o segredo é simples demais. Veja você, pare de tentar impressionar, comece a conversar, bater papo. Quando você fala, é interessante isso, hein? Como se estivesse conversando com um amigo, as pessoas que estão ali te escutam, elas ouvem. E quando você tenta apresentar, as pessoas desligam. Olha, isso que eu estou falando é um dos passos do meu método de 8 passos, que está no livro Ciclo do Sucesso. Esse passo é o passo 2, é o passo de planos que a gente fala ali no ciclo e fala sobre comunicação clara. Né? É uma meta se comunicar claramente, mas porque de nada adianta você ter clareza, ou ter uma meta muito clara, mas não consegue se comunicar. Se você quer aprender mais sobre esse método, deixa um comentário aqui. Eu gostaria de aprender mais sobre isso, né? E se essa história tocou você, deixa um like aí, para chamar a atenção, sabe, dos outros. Me segue, claro, tem que seguir, porque nesse canal que você está ouvindo, compartilha com alguém que você já sabe, já de antemão sabe que tem medo de falar em público. E olha, eu vou dizer, as pessoas têm medo de falar isso para qualquer outra pessoa, tá? E se você já travou naquele momento decisivo, né? Comenta aí embaixo. Como é que você lidou com esse fato? Eu espero te ver nos próximos vídeos. E te convido para você vir conosco nessa jornada de autoconhecimento, na busca de todas as suas metas. O método mostra como é que a gente vai atingir essas metas. Participe. Eu sou o João Festoso, sou engenheiro por formação, sou vendedor por descoberta e formador por vocação. Seja bem-vindo e venha conosco. Um abraço.